Se você deseja saber quais são os melhores métodos de avaliação da composição corporal, esse vídeo é para você. Meu nome é Tamires Ferreira, eu sou nutricionista e hoje vou falar com vocês sobre os principais métodos de avaliação da composição corporal. Primeiramente, quero explicar para vocês a importância de se realizar uma avaliação da composição corporal. Eu posso ter dois indivíduos com o mesmo peso e a mesma altura e ainda assim eles terem composições corporais extremamente diferentes, podendo um ter um percentual de gordura bem baixo, enquanto o outro pode estar aí com sobrepeso ou obesidade. Ao avaliá-los, eu conseguirei diferenciar a quantidade de massa muscular, de gordura, de água, tecido ósseo, podendo assim ter condutas diferentes para indivíduos com o mesmo peso e mesma altura. Quero começar falando com vocês sobre o método de avaliação por adipômetro. O adipômetro, ele é um aparelho utilizado para se realizar aferições de dobras corporais ao longo do corpo do paciente, podendo ser realizadas cerca de 7 dobras aproximadamente, podendo ser mais ou menos, a depender do método de avaliação. Posteriormente, essas dobras, elas são jogadas em uma fórmula e assim, sendo calculado o seu percentual de gordura e a quantidade de massa muscular presente no seu corpo. Como vantagens desse método, nós temos o custo, sendo o adipômetro um aparelho de custo na faixa de 300 a 600 reais. Também a facilidade no transporte, né? E a rápida avaliação. Com relação às desvantagens, nós temos que levar em consideração a habilidade e a experiência do avaliador, sendo necessário aí um bom tempo para que um avaliador fique craque na avaliação da composição corporal. Essa comparação entre avaliações deve ser realizada também com avaliações sendo realizadas pelo mesmo avaliador, podendo ter as diferenças, né, irreais quando realizadas por avaliadores diferentes. Já como principal desvantagens, nós temos a avaliação de indivíduos com o excesso de peso, né? O sobrepeso ou obesidade. Por quê? Porque como a gente precisa pegar essas dobras, né? Indivíduos que têm essas dobras maiores, a avaliação ela pode ficar aí irreal, né? E prejudicada. Dessa forma, recomenda-se outros métodos de avaliação, que é o que nós vamos falar agora. A bioimpedância nada mais é do que um aparelho que irá conduzir uma corrente elétrica indolor pelo seu corpo através da condutibilidade pela água do nosso próprio corpo, passando por diferentes tecidos, né? O nosso tecido ósseo, o nosso tecido adiposo e o nosso tecido muscular. Sendo assim, a gente consegue diferenciar o que é músculo, o que é gordura, o que é água, entre outros tecidos. Com relação às vantagens desse método, a gente tem a variedade de informações que ela consegue nos oferecer, como, por exemplo, a quantidade de água, a quantidade de gordura visceral, que é a gordura que a gente tem entre os nossos órgãos, bem como a nossa taxa metabólica basal, além, claro, das informações como massa muscular, percentual de gordura, quantidade de água, entre outros. Com relação às desvantagens, a principal é a necessidade de um preparo por parte do paciente. Sendo este preparo uma necessidade de jejum por pelo menos 4 horas que antecedem o exame, não ter praticado atividade física por pelo menos 12 horas que antecedem também o exame, não estar utilizando zíperes, botões, objetos metálicos, também não ser portador de marca-passo ou próteses metálicas que não são retiráveis. Também não é indicado para gestantes. Para se avaliar se um método é melhor ou não que outro, é necessário avaliar primeiramente o paciente, o público a ser aplicado determinado método. Eu, particularmente, atendo na maior parte dos meus casos pacientes com sobrepeso e obesidade, sendo o meu método de escolha a bioimpedância, complementada com as circunferências corporais. É necessário dizer também que é muito interessante ter-se uma bioimpedância de qualidade e que te oferece uma certa confiabilidade, né? Visto que hoje existem várias marcas no mercado.
A bioimpedância que eu utilizo é a bioimpedância Embody. Inclusive, vou deixar alguns estudos aqui para vocês que comparam o uso da bioimpedância Embody, os resultados por ela ofertados, com os métodos ouro, que são o DEXA, que é a densitometria óssea, e a pesagem hidrostática. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre os métodos de avaliação da composição corporal e sobre a necessidade de se realizar essa avaliação. E em breve vou trazer mais para vocês sobre esses métodos, fazer aqui uma avaliação por adipômetro e também vou mostrar como funciona a bioimpedância na prática. Até a próxima!